Graça e a paz, irmãos. Glória a Deus. Vamos iniciar nossa live. Esperar só os irmãos entrarem aí. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Amém? Aleluia. Os irmãos conectando. O Jorge aí já é o primeiro a entrar na live. Graça e a paz. Aleluia, Jorge. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus é bom o tempo todo. Amém? Aleluia, mais um dia da nossa live, nossa campanha. Estamos aqui no nosso 19º, aliás, 19º, no 20º dia já. Amanhã a gente acaba a nossa campanha de 21 dias ativando a nossa fé. Amém? E estamos na reta final. Então ainda tem mais um dia ainda para nós encerrarmos a campanha. Mantenha-se firme. Não deixe aí fraquejar no último dia, nos últimos momentos da campanha, amém? Estamos aí hoje no 20º dia e nós temos uma palavra hoje, princípios para alcançar o impossível, ok? Então já pegue a sua Bíblia, deixa ela aberta aí, Mateus capítulo 14, que nós iremos usar esse texto aí como referência da nossa ministração de hoje, amém? Mateus capítulo 14, glória a Deus. Mas antes vamos orar. Agradecer ao Senhor por mais um dia, por mais uma ministração, mais uma palavra, amém? Vamos orar então, agradecer ao Pai, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, ó Deus, pelo nosso dia, por esse sol maravilhoso que o Senhor nos deu, ó Pai. Agradecemos por estarmos aqui, Senhor, mais um dia, mais um momento, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, para ativar a nossa fé, aumentar a nossa fé, ó Deus. Pai, nós queremos, ó Deus, nessa noite aqui agradecer ao Senhor, ó Pai amado, por estarmos vivos mais um dia, ó Deus amado. Obrigado, Deus, pelos milagres, ó Deus, pelos livramentos, pela proteção que o Senhor tem nos dado, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, ele diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, em algumas versões aí, atemorizados, e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disseram: tende bom ânimo, sou eu, não temas, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse a Pedro: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Meu amado, é uma história poderosa essa daqui, não é verdade? É uma história tremenda que nos conta um testemunho grandioso, um testemunho diferente aí, né? Deus, nesses dias, Ele está nos chamando para nós vivermos experiências iguais a essa, né? Um novo nível de fé, um novo nível aí de experiências com o Senhor. Ele quer nos levar aí para um lugar mais alto, a novos desafios. Mas algumas vezes, meu amado, você vai ter aí alguns preços a pagar. E aí serão o quê? As críticas, as circunstâncias, pressões, cansaço, falta de tempo, muitos outros desafios, trabalho. Então você vai ter muitos desafios, né? Mas o desafio para você hoje vai ser aí... aliás, você vai ter muitos impedimentos, na verdade, né? E o desafio para você hoje é que você saia desse barco, meu amado, amém?
Hoje eu quero aproveitar essa palavra aqui e eu quero dizer isso para você, meu amado. Hoje é dia de você sair desse barco, porque Pedro, dos 12 discípulos que estavam ali, ou havia até mais discípulos, Pedro foi o único que ele saiu daquele barco e experimentou um sobrenatural que homem nenhum depois experimentou, meu amado. Você tem noção do que é isso, meu amado? Nem Moisés andou sobre as águas, mas Pedro, ele andou sobre as águas. Então, eu quero hoje aqui apresentar para você aqui princípios para você alcançar o impossível. Mas o que é o impossível para você hoje? É esse impossível que eu quero te falar. O que está sendo impossível para você hoje? É esse impossível que você vai focar agora para que você venha vencer este impossível, tá certo? Para alguns pode ser a célula, para outros faculdade, trabalho, igreja, conversão de alguém, mas há de fato um impossível aí que você olha e fala, isso aqui é impossível. Eu quero desafiar você hoje a aplicar esses princípios para a sua vida ou diante de alguma dificuldade dessa, um impossível desse, para que ele venha a ser alcançado, amém? Por exemplo, para alguns pode ser o crescimento da célula, como é o nosso caso, o crescimento da igreja pode ser o nosso impossível, o nosso desafio, pode ser. Para outros tem aí sido uma porta de emprego, para outros uma cura, mas não importa, se você aí já tem visto, já tem observado o impossível, eu quero dizer para você, meu amado, que você tem entrado aí na esfera da fé e dos milagres. Então, algo pode acontecer. Amém? Você pode não ver aí saída para um problema, mas se você ficar no barco, você não verá mesmo. Então é tempo de você pular desse barco para que você possa andar sobre as águas. Amém? Então o primeiro princípio aí para você alcançar o impossível é de fato aí um dos primeiros momentos aí de qual eles enfrentaram quando eles viram Jesus andando sobre as águas, que Pedro enfrentou, né? Não siga o conselho dos que ficam no barco. Como assim? Se você vai querer andar sobre as águas, meu amado, então você vai ter que aprender algo, você vai ter que aprender a ignorar a fala dos que estão dentro do barco, que ficaram dentro do barco. Por quê, meu amigo? A Bíblia não fala a respeito da conversa que eles tiveram, né? Então eles viram Jesus andando sobre as águas, eles ficaram com medo, mas aí a Bíblia diz que Pedro pediu para ir. E é bem provável, meu amado, que os discípulos, naquele momento que Pedro estava começando a descer do barco, é bem provável que os discípulos começaram a recriminar Pedro, dizendo para ele, você é doido, Pedro? Ninguém nunca andou sobre as águas, o que você vai fazer? Você vai afundar? E se você morrer, como é que vai ficar a sua família? Então, todas essa recriminação aqui que fizeram com Pedro, meu amado, talvez você enfrente na sua vida. Quando você enfrenta? Quando você tem um desejo de fazer algo, de realizar algo, e as pessoas começam a apontar o lado negativo. Ou você está esperando um milagre, um impossível, e as pessoas começam a dizer, você nunca vai alcançar, você não tem experiência, você não tem capacidade, ninguém nunca alcançou isso. Então é muito difícil, meu amado. Se nós olharmos para essas situações, obviamente, nós nunca alcançaremos impossível algum, meu amado. Eu gosto sempre de observar algumas coisas, como por exemplo, se nunca aconteceu com alguém, o que me impede de ser o primeiro a acontecer, meu amado? Vou te dar um exemplo simples. Na nossa igreja, talvez ninguém nunca teve a experiência que o pastor Ricardo Guimarães contou na conferência, de acontecer um depósito anônimo na sua conta, que você não sabe de onde veio, de fim que veio aquele dinheiro, e de repente você tem cai um dinheiro na sua conta que você nem sabe de onde veio. Talvez você nunca teve essa experiência. Na nossa igreja eu nunca vi ninguém falando. Então, se eu nunca vi alguém falando na nossa igreja que isso aconteceu, o que me impede de ser o primeiro disso acontecer? O que impede na sua vida de você ser o primeiro, meu amado? Então, se nós olharmos para a situação ou circunstância ou falação dos outros dizendo ninguém nunca experimentou tal coisa, isso nunca aconteceu, você obviamente vai se recriminar e vai ficar preso e não vai acreditar que pode acontecer na sua vida, meu amado. Então, o desafio para você é esse. Não ouça aqueles que ficam no barco, amém?
Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você que está aí assistindo essa live nesse momento, talvez você tenha um chamado pastoral, ou talvez você tenha sido chamado por Deus para um grande desafio, mas as pessoas te impedem de você realizar isso, ou impedem de você alcançar esse chamado, esse desafio do Senhor. Mas se as pessoas que andam com você, meu amado, não te faz orar, obviamente elas vão te fazer pecar. Isso é simples. Se as pessoas não fazem você orar, elas também podem te fazer pecar, meu amado. Um exemplo, fazer uma faculdade, se você tem amigos que nunca fez, se você tem esse sonho, eles nunca vão te apoiar, eles nunca vão dizer que você vai alcançar e, obviamente, eles vão, de fato, influenciar você também a não fazer. Isso acontece com você abrir o seu próprio negócio ou você querer mudar a sua situação financeira. Tá certo que eu conheço muitos aí que você fala e ele não muda, mas porque ele não quer mudar mesmo. Para ele, tá muito bem ganhar aquele salarinho, de ele não alcançar nada, comprar nada além daquilo que o salário pode oferecer, porque ele também não quer ter um salário maior. Então, enquanto essas pessoas não tem o que nós fazemos. Ele é o que nós chamamos de crente Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim, Gabriela. Então, meu amado, tem gente que não tem como. Ele não vai avançar porque ele não quer, não tem desejo. Mas aqueles que querem, meu amado, eles podem fluir, podem ir muito além. Por que não? Então, esses são os argumentos de quem fica no barco. Aqui não tá, não, assim tá bom. O salário que eu ganho tá bom, a vida que eu tenho tá bom, tudo tá bom. E ali para ele, tá bom porque ele tá dentro do barco. Então para ele está confortável, meu amado. Só que esses que ficam dentro do barco, meu amado, eu quero dizer algo para você. Eles nunca vão experimentar o impossível, nunca vão experimentar o milagre de Deus, porque querem ficar na zona de conforto, querem ficar ali na zona tranquila, bem no momento tranquilo, meu amado. E infelizmente, meu amado, eu tenho visto muitas pessoas que nem experimentam um milagrinho, nenhuma provisão de Deus, não experimentam nada de Deus. Mas porque Deus não quer fazer? Não, na verdade, porque ele está numa zona de conforto tão grande que ele nunca vai experimentar um milagre, porque ele não faz nada para experimentar um milagre. Nem pedir para Deus ele pede, porque a preguiça é grande. Então, meu amado, esses nunca vão experimentar nada. Por que somente Pedro andou sobre as águas, meu amado? Somente ele andou ali, resolveu andar. Então, se você decidir fazer algo que aos olhos humanos é impossível, meu amado, saiba que não vai faltar pessoas para repreender você, para recriminar você, para não deixar você fazer ou realizar, meu amado. O que vai ter de gente não está escrito. Por quê? Porque eles não querem fazer e ele também não deixa os outros fazerem, meu amado. Então, escolha bem com quem você vai andar. Escolha bem as pessoas que andam com você. Porque escolha sempre homens e mulheres de Deus, meu amado, que vai de fato ali te fazer ser uma pessoa também espiritual. Então escolha homens e mulheres de Deus ali, pessoas espirituais para andar com você. Porque aquele que não te ajuda, inevitavelmente ele vai te atrapalhar. Isso é certeza, isso é fato, meu irmão, amém? Por quê? Porque no mundo espiritual não existe relacionamento neutro. Então, ou a pessoa te influencia a você crescer espiritualmente, ou ele te influencia a você cair espiritualmente, meu amado. E isso é fato. Conheço muitas pessoas aí que dão ouvidos, conversam com outras pessoas que às vezes, meu amado, nem da igreja vai se aconselhar, vai lá contar os seus sonhos, e aí ele acaba se frustrando. Por quê, meu amado? Por causa disso. Não existe relacionamento neutro. Ou ele vai fazer você crescer, avançar, ou ele vai te segurar. Por isso, sempre pergunte, será que essa pessoa que está querendo a minha amizade, que eu estou me relacionando, conhecendo, tendo amizade, ele está contribuindo para que eu possa crescer em Deus? Por que você deve perguntar isso, meu amado? O seu sucesso depende de quem você permite ao seu lado. Aquelas pessoas que você permite estar ao seu lado vai determinar o seu sucesso. Mais do que isso, as coisas que você pode alcançar em Deus depende dos relacionamentos que você tem. Porque relacionamentos não são neutros. Se Deus tem algo grandioso na sua vida, não é com pessoas que não são espirituais que você vai alcançar, meu amado. Pelo contrário,
tem que ser com pessoas que andam no Espírito, amém? Então não compartilhe os seus problemas com quem não é capaz de resolvê-los, porque tem irmãos até que abre os seus problemas, suas dificuldades, os seus sonhos com incrédulos, meu amado. E aí o incrédulo não vai crer que você nunca vai alcançar nada, ele nunca vai acreditar que você é capaz, que você pode alcançar, meu amado. Então, tome cuidado, cuidado com quem você abre a sua vida, porque saiba que todo mundo tem sempre um amigo e ele vai contar para o amigo. Então aprenda a ignorar quando alguém disser que você é um caso perdido, que o seu desejo, o que você pensa é perdido, não vale de nada. Ignore, meu amado, ok? Aprenda a ignorar. Por exemplo, houve na história muitas pessoas desacreditadas. Por exemplo, Albert Einstein. Você sabe quem foi Albert Einstein? Um grande cientista, um homem que mudou a história da física. Ele aprendeu a falar com 4 anos de idade. Imagina uma criança falando apenas com 4 anos de idade. Ele aprendeu a ler depois dos 7 anos de idade. E qual foi o resultado disso? Ele mudou a história da física porque ele não deu ouvidos ao que os outros disseram. Beethoven, aquele grande músico, e você deve ter ouvido falar da Sinfonia de Beethoven, meu amado. Ele tinha um professor de música quando ele era jovem, mas sabe qual foi o veredito do professor dele de música? Disse que ele nunca ia conseguir compor nenhuma música, não ia compor nada. E você já ouviu falar da Sinfonia de Beethoven? Pois é, ele não deu ouvidos ao que os outros disseram, ele ignorou, dizendo que ele era um caso perdido. Thomas Edison, meu amado, aquele que inventou a lâmpada, seus professores disseram que ele era tão burro que nunca iria aprender nada. Ele foi o inventor da lâmpada, fundou a maior empresa do mundo, que é a GE. Ela existe há 130 anos e é uma das empresas mais ricas do mundo. Olha aí para você ter ideia. Outro caso perdido também, o Walt Disney, isso, exatamente, aquele lá que faz os filmes lá, a Disney, o cara é o criador da Disney. Ele trabalhou quando jovem no jornal, fazendo aí pequenas historinhas ali no jornal, as tirinhas. Ele foi demitido porque ele foi considerado alguém que não tinha boas ideias. Ele foi considerado uma pessoa que não era criativa. E hoje ele é dono de uma das maiores indústrias cinematográficas, meu amado, fora a Disney. Outro exemplo que você tem, meu amado, o pastor Aloysio. O pastor Aloysio, ele conta que ele teve muito problema. Quando ele era novo, as pessoas achavam que ele era retardado. Na adolescência, ele ouviu uma palavra, numa pregação, uma pessoa dizendo que Deus iria trazer um avivamento no Brasil e seria através de Goiânia. E ali ele entendeu que aquele avivamento seria através dele. Deus estava falando com ele. E ali ele pegou, abraçou aquele chamado, e hoje você sabe, o pastor Aloysio fundou a Videira, e a Videira é um dos maiores ministérios aqui no Brasil e fora do Brasil. Ela é conhecida aqui no Brasil e fora do Brasil em muitos países. Então ele já tem mais de 1000 igrejas abertas, meu amado. E qual foi o segredo desses homens aqui? Eles ignoraram o veredito dos que estavam no barco, daqueles que nunca mudaram nada, que nunca quiseram ouvir nada. Então, determinar quem pode falar na sua vida, meu amado, é uma grande chave para a sua vida. Determine pessoas que podem falar na sua vida, aquelas que vão te fazer crescer, avançar. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, teremos, aliás, que tentar fazer algo que nos pareça impossível. Seja na vida pessoal, no ministério, seremos desafiados, ok? A fazer algo além das nossas forças. Então, aceite o desafio de Deus, meu amado. Não siga o conselho dos que ficam no barco, tá certo? Então, o que eu quero perguntar para você, o que Deus tem desafiado você a fazer nesses dias que parece impossível para você, meu amado? O que Deus tem desafiado a você aí a fazer algo que é impossível? Deus tem feito isso com você? O que Deus tem falado com você? Olhe para esse irmão que está ao seu lado aí e diga para ele, Deus quer te usar para fazer o impossível. Deus quer usar você para fazer o impossível. Então diga para ele, não siga o conselho dos que ficam no barco, ok? Então, primeiro princípio, não siga o conselho dos que ficam no barco. Segundo princípio, não tente o impossível na sua própria força. Por quê? Pedro ele falou, Senhor, se és tu, manda que eu ir aí ter contigo. Ele teve um desejo profundo ali de algo.
certo? Ele teve um desejo profundo ali, porque o desejo profundo de fazer algo, meu amado, é o começo de uma grande obra na sua vida. Por exemplo, se você quer crescer aí profissionalmente, você tem que ter o desejo de querer fazer um curso, se especializar em algo. Então tem que ter o desejo profundo. Se você quer liderar uma célula, tem que ter o desejo de liderar a célula no seu coração. Consegue entender? Mas só o desejo não é suficiente. Dizem que querer é poder. Não é verdade. Não é bem assim que acontece. Existem duas formas aqui de você andar sobre as águas. Logicamente, a primeira, quando Jesus chama, é o vem de Jesus. Porque Pedro perguntou, Pedro falou, Senhor, deixa eu ir. E Jesus fez o quê? Vem. Jesus chamou, disse vem. Então o vem são para aqueles, meu amado, que são que eles são indomados, que eles são desafiados e aceitam o desafio. São aquelas pessoas que, quando Jesus fala vem, eles vêm correndo. Então são aqueles que não são acomodados, tá certo? Então quando Jesus ele diz vem, ele vai e ele não fica pensando nos obstáculos. Mas existe a outra maneira de andar sobre as águas, que é quando Jesus diz vai, que aí é no empurrão, meu amado. Aí, quando Jesus diz vai, esse vai é para os tímidos. Então, o que eu preciso fazer então? Precisamos ter uma palavra de Deus na nossa vida. É a palavra de Deus que nos sustenta. Você tem uma palavra de Deus? Deus tem sustentado a sua vida? Você tem uma palavra que sustenta, você tem uma palavra que você se apega nela e naquela palavra você acredita, você coloca ela como sendo ali uma coluna na sua vida e você anda baseado nessa palavra? Porque é a palavra do Senhor que nos sustenta. Se nós não temos um desejo de fazer algo, e esse desejo que nós temos, aliás, quando nós temos um desejo de fazer algo e nós não colocamos a palavra de Deus naquilo, nós nunca vamos conseguir alcançar. Consegue entender? Porque nós não temos palavra de sustento. Mas quando você tem um desejo, você coloca Deus no negócio, meu amado, Deus libera a palavra sobre a sua vida, Ele diz vem, e você vai assegurado nessa palavra e você alcança o impossível. Consegue entender? Então, meu amado, é a palavra de Deus. Pedro falou, se és tu, manda eu ir ter contigo. E aí, meu amado, aí é que tá. Jesus disse vem. Então, por que Jesus disse vem? Porque você precisa ter uma convicção de que você tem uma palavra do Senhor e você anda baseado nessa palavra, meu amado. Você tem uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida? Eu tenho uma palavra de Deus liberada sobre a minha vida e é nessa que eu ando. É nessa palavra que eu me sustento, que todas as vezes que eu olho, eu me apoio nessa palavra, meu amado. Porque nós precisamos ter uma palavra de Cristo liberada sobre nós. Nada é mais importante na nossa vida, meu amado, do que a palavra de Deus liberada sobre nós. Então não tente na sua força, não tente fazer algo com a força do seu braço, porque você não vai conseguir. Amém? Então a verdadeira obra de Deus é aquela que você não consegue fazer sozinho. Você precisa dele. Meu amado, uma coisa que eu aprendi nesse tempo que eu tenho de convertido, é que se é obra de Deus, eu tenho que fazer na força dele, não dá para fazer no meu braço, não dá para fazer na minha força, porque eu não consigo. A minha força é muito limitada para eu tentar fazer alguma coisa para Deus. Então tudo que eu faço, se ele não me ajudar, meu amado, eu não consigo fazer. Mesma coisa é isso aqui, ministrar, falar a palavra. Se Deus não estiver comigo todas as vezes que eu estiver ministrando, eu não consigo fazer. Então, todas as vezes que eu vou ministrar, eu falo, Senhor, quando eu vou ler a palavra, que eu estou ali preparando a palavra, eu falo, Senhor, se o Senhor não me ajudar aqui, eu não vou conseguir. Porque, meu amado, eu sei que eu sou limitado. Se hoje eu ministro, não é por causa de mim, mas foi Deus quem me fez assim, porque eu tinha vergonha de apresentar um trabalho de escola. Então, como uma pessoa que tem vergonha de apresentar um trabalho de escola para os colegas de sala, meu amado, ele vai conseguir ministrar a palavra para pessoas que às vezes ele nem conhece. Só Deus faz essas coisas, meu amado. Então não é na minha força, é na força do Senhor. É nela que eu tenho que me sustentar, amém? Então a verdadeira obra de Deus é essa. Se a obra que você faz, você acha que ela está acontecendo por causa de você, meu amado, então é bem capaz que Deus nem esteja nessa obra. Isso é bem verdade. Se o que você faz, você acha que está acontecendo por causa de você, Deus não está no negócio, não. É bem capaz que ele não está. Agora, se depois de que você faz a obra, você olha para trás
e você olha e você repara que você não seria capaz de fazer aquilo, então, meu amado, pode ter certeza que foi Deus e por isso você terá um galardão, porque você fez na dependência dele. Então, nós precisamos ter uma palavra do Senhor, e a palavra do Senhor dizendo, vem. Então declare para esse irmão que está ao seu lado aí, ouvindo essa palavra. Não tente o impossível na tua própria força. Amém? Então, o primeiro princípio para você alcançar o impossível, não siga o conselho dos que estão no barco. Segundo, não tente com a tua força. Terceiro, meu amado, esse aqui vai chacoalhar um pouquinho você aí, vai ser um pouquinho duro aí. Por quê, meu amado? Não faça do barco a sua zona de conforto. Aí é que tá, meu amado. Então, quando Jesus disse, vem, Pedro logo em seguida ele desceu e ele andou sobre as águas e foi ter com Cristo, meu amado. O único jeito de você andar sobre as águas é não ficando num barco. O único jeito de você alcançar o impossível é saindo da onde você está, meu irmão, levantando da cadeira. Não tem como, meu amado, você tentar alcançar o impossível ficando no lugar que você está paralisado. É igual, meu amado, quando nós estamos no culto, eu fico assim meio pensando, o que leva pessoas a isso? Às vezes você está no culto, a palavra é liberada, a palavra fala com você, você precisa de uma oração, e aí às vezes a pessoa diz lá, ou no nosso culto lá, eu falo, irmão, você que, essa palavra que falou com você, que você quer uma oração, vem aqui à frente. E aí eu vejo às vezes pessoas chorando lá no lugar, porque a palavra falou com ele e ele não tem nenhuma disposição de se levantar e ir até lá na frente para receber uma oração, meu amado. Isso é muito ruim. Por quê? Porque ele fica na zona de conforto, ele fica ali, ele não faz nada para alcançar um milagre, meu amado. Não tem nem a disposição de pedir a Deus, meu amado. A preguiça é tanta que ele nem pedir para Deus, ele pede e acha, Deus conhece meu coração, ele já sabe o que eu quero e ele vai me dar. Meu amado, você não vai alcançar assim. Sinto muito te informar, mas eu não conheço ninguém que ganhou o seu milagre sem ao menos tentar ali ou fazer algo. Não tem como, meu amado. Você tem que fazer algo. Então não faça do barco a sua zona de conforto. O único jeito de andar nas águas é saindo do barco. Estar no barco é bom, é bênção, mas, meu amado, depois que Jesus diz, vem, ficar no barco, meu amado, é pecado. Como assim é pecado? Depois que Jesus fala para você, vem, meu amado, e você não vai, você peca. Porque você não ouve, você não segue a direção de Cristo, meu amado. Enquanto Jesus não falou, vem, então eles estavam ali tranquilos, estavam em paz. Mas agora, Pedro ouviu Jesus dizendo, vem. E ali, meu amado, se ele ficar no barco, o barco agora virou o inimigo de Deus, meu amado. Como assim? Agora você vai ter que abandonar o barco. Deus mandou você sair do barco, porque a palavra do Senhor foi liberada, disse vem. Os outros que estavam no barco, meu amado, isso é interessante. Os outros que estavam no barco, eles estavam bem com Jesus. Amém? Porque não foi para eles que Jesus mandou ou liberou a palavra para eles irem até ele, mas foi para Pedro. Agora Pedro, ele ouviu o chamado, e por ele ouvir o chamado, então Jesus liberou ali a palavra, ele pediu, Jesus liberou, e agora, meu amado, o que Pedro tem que fazer? Ele tem que sair do barco. E é assim que funcionam as coisas com Deus, meu amado. Uma vez que você pediu uma palavra para Deus, meu amado, e ele falou, é irrevogável. Agora você vai ter que seguir a palavra. Então, meu amado, uma vez que você pede algo para Deus, pede para Deus falar com você, Deus falou, agora, meu amado, você tem que seguir a palavra. Você pediu a cura para Deus, Deus liberou a cura. Agora, a sua ex-enfermidade não pode ser desculpa de você não ir para o culto, de você não buscar a Deus. Você pediu uma porta de emprego para Deus, Deus ouviu, liberou a porta de emprego. A porta de emprego não pode ser impedimento para você não ir para o culto. Você pediu para Deus um crescimento profissional, Deus te deu a oportunidade de você fazer um curso, de você fazer uma faculdade, e a faculdade, o curso não pode ser um impedimento para você, ou agora o inimigo para você não ir para o culto, meu amado. Você consegue entender?
Deus liberou a palavra. Agora você precisa, meu amado, cumprir e continuar. Não é assim que funciona, meu amado. Você acha que Deus vai liberar a palavra e agora vai tudo bem? Não, não pode ser mais desculpa. Tem coisas que não há como aceitar como desculpa, meu amado. Não estou falando eu, mas como é que você vai arrumar uma desculpa para Deus dizendo que você não tem tempo para seguir a Deus porque Ele abriu uma porta de emprego que não te dá tempo de você ir para o culto, meu amado? Quem pediu a porta de emprego foi você. Você não especificou a hora que você queria trabalhar, você não especificou o salário que você queria ganhar, e agora o que veio, você abraçou, e aí, meu amado, não adianta você reclamar agora de falar que não tem tempo de seguir a Deus, de buscar ao Senhor, meu amado. Então, nós temos esse costume de pedir algo para Deus, e quando Deus libera, meu amado, aí a gente, que nem diz o pessoal, aí a gente volta atrás. E com Deus não dá, meu amado. A palavra dele é irrevogável. Uma vez que ele libera, ela não volta atrás. Qual é o nosso problema, então? Muitos de nós já ouvimos a palavra clara do Senhor. A palavra já foi claramente liberada sobre nós. Mas o que nós queremos fazer? Nós queremos servir a Deus dentro do barco, na zona de conforto. Dentro do barco fala do quê? De servir ele lá de dentro dos seus limites, lá da sua zona de conforto. É não correr o risco de nada, meu amado. É complicado, meu amado, porque me perguntaram esses dias, obreiro, se começar os cultos presenciais novamente, você vai continuar com a live? Eu falei, não vou continuar com a live. Por que eu não vou continuar com a live, meu amado? Primeiro, porque lá no prédio da igreja não tem internet. Segundo, daria para a gente fazer sim, se nós gravássemos via celular, como eu faço aqui. Mas o que acontece é que se eu começar a fazer as lives com o culto presencial acontecendo, irmãos, eu tenho certeza que muitos não vão para o culto, porque vai falar, vai ser via online mesmo, vou ficar em casa, dá para assistir lá pela minha casa mesmo, e não vai para o culto. Então eu prefiro não fazer live, meu amado, do que fazer a live e os irmãos ficarem em casa, ficar na zona de conforto, porque hoje está confortável você ficar na sua casa sentado aí no seu sofá, sentado na sua cadeira, deitado na sua cama assistindo a live. Isso ficou cômodo para você. Mas quando voltar os cultos presenciais, você não vai ter essa zona de conforto para você ficar e você vai ter que ir para o culto, meu amado, porque eu não vou fazer a live. O máximo que dá para fazer é gravar uma palavra de domingo e na segunda-feira ou na terça disponibilizar no YouTube ou no Facebook da igreja para os irmãos aí que nos conheceram através do Facebook, acompanhar as palavras que nós ministramos, mas não vai ser prática nossa de estar fazendo live, ok? Porque vai virar zona de conforto, meu amado, porque muitos têm pensado assim, vou ficar dentro do barco mesmo aqui, estou tranquilo, vou servir a Deus aqui, dentro dos meus limites. Então se eu posso servir a Deus, eu sirvo, se não, eu não sirvo, e aí nós vamos nos contentando com isso. Meu amado, Pedro, ele correu todos os riscos, ele poderia morrer afogado, ele poderia afundar, Jesus poderia não conseguir salvá-lo ali, ou estar muito longe, mas ele quis correr o risco, meu amado. Por que ele quis correr o risco? Porque quando o Senhor fala para nós sairmos do barco, meu amado, se nós não sairmos, o barco se transforma em símbolos em nossa vida que nos impede de muitas coisas. E aí, meu amado, tudo que substitui Deus, meu amado, acaba virando ali o inimigo de Deus. Tudo aquilo que você coloca, meu amado, em primeiro lugar, no mesmo nível ou acima de Deus, meu amado, ou você substitui Deus, acaba se tornando inimigo. Por exemplo, o barco ele se transforma em segurança para você. Sim ou não? O Senhor, ele deve ser a nossa segurança, mas se você está buscando segurança em outras coisas, você vai ter um problema com Deus aí, meu amado. Então cuidado para o barco não virar a sua segurança, porque ele vai se tornar um inimigo de Deus, para Deus operar um milagre, para você alcançar o impossível. Então qualquer coisa em nossa vida que concorra com Deus, meu amado, vira inimigo de Deus. Então se o seu emprego hoje concorre com Deus, você não consegue, você tem o desejo de ir para o culto, de estar fazendo a obra, mas o seu emprego, ele te rouba todo esse tempo, ele vai se tornar um inimigo de Deus, meu amado. E aí, Deus ele costuma acabar com os inimigos, ok? Então, tome cuidado, meu amado. Não deixe nada concorrer com o Senhor. Então, a minha pergunta para você é, aonde está ou onde está a sua segurança, meu amado? Aí você precisa saber onde está a sua segurança.
Segunda coisa que o barco ele vira comodidade, meu amado. Todo aquele que é tímido na fé, ele acaba sendo acomodado. Então temos a tendência de achar que aquele que é mais cauteloso e controlado é esse que tem mais experiências de sobrenatural com Deus. E não é, meu amado. Infelizmente não é. Pedro ele recebeu mais de Deus porque ele teve a ousadia de descer do barco. Ele não foi cauteloso, ele não foi controlado, ele foi ousado. Ele saiu e experimentou mais de Deus. Então, era mais cômodo ele ficar no barco? Era mais cômodo, mas cuidado. Não se permita ficar paralisado pela comodidade, meu amado. Infelizmente, hoje tem muitos irmãos que estão assim, ficam paralisados pela comodidade. Então, quando chegam na igreja, eles ficam ali, não se envolvem com a obra, e aí, meu amado, isso acabar caindo na comodidade. Então, para ele ir para o culto ou não, tanto faz para ele. Terceira coisa que o barco vira, tradição. Quem sabe se os discípulos não disseram, por que você vai sair do barco? Isso é coisa de Pedro mesmo. Pedro é impossível, Pedro é incontrolável. A tradição, meu amado, pode ser boa, de o barco ser mais resistente ali na água. Mas, meu amado, a tradição pode ser boa, mas se ela leva você a servir a Deus, mas se ela leva você à incredulidade, se te leva a impedir que o Senhor faça algo que Ele quer fazer na sua vida, então, meu amado, ela vai se transformar aí uma inimiga na sua vida. Então, cuidado com a tradição, com as coisas que se tornam tradições para você. Mas para mim tem que ser sempre assim, tem que acontecer sempre assim. Não, meu amado, nunca pense dessa forma. Outro símbolo que o barco pode transformar é na incredulidade, meu amado. Depois que você recebeu uma palavra de Deus, de andar sobre as águas e você não vai, aí você está dizendo o quê? Que você não acredita no que Deus diz. Você está dando uma de Adão, uma mesma coisa que Adão fez. Adão, ele duvidou da palavra do Senhor quando Deus falou que ele morreria se ele comesse do fruto. Ele duvidou. E qual foi ali o resultado? Morte espiritual, meu amado. Então, o barco está sendo um testemunho vivo da sua incredulidade. Então, a sua comodidade mostra inevitavelmente a sua incredulidade em Deus. Porque se Deus te libertou, se Deus transformou a sua vida, meu amado, ficar em casa, dia de culto, não falar para alguém que Deus pode transformar a vida dela, não orar para um enfermo, não ir para uma célula, não fazer a obra de Deus, meu amado, se você não faz, você mostra para Deus que você não, de fato, acredita nele ou no que ele fez na sua vida. Então tome cuidado. Deus tem falado algo com você específico? Deus tem falado? Então é hora de você sair do barco. Pula desse barco aí, meu amado. Ok? Quarto princípio aqui. Não olhe para a circunstância. Você vai ver aí que no verso 30 e 31, Pedro ele desceu, mas começou a ventar, ele reparou no vento e começou a afundar. E Jesus ali salvou ele dizendo para ele, ô homem de pequena fé, por que você duvidou, meu amado? Se Pedro ele tinha uma pequena fé e ele andou sobre as águas, meu amado, e a nossa fé? De que tamanho que ela deve ser, meu amado? Pedro ele foi censurado porque ele olhou para a circunstância, ele olhou para a situação, olhou para o momento. Então, a partir do momento que ele começou a olhar ao seu lado, meu amado, eu quero dizer isso até para você que é novo na igreja, para você que já é velho de igreja, meu amado, ou você que fica aí pulando de igreja em igreja, procurando uma igreja perfeita, ou até mesmo você que se desviou por algum momento, sabe por que aconteceu isso? Porque você olha de lado. Meu amado, Deus fala para nós olharmos para Ele, é olhar para cima. Se você olhar para o irmão do seu lado, você vai se decepcionar com ele, que você vai ver que ele é falho, você vai ver que ele não é perfeito, então você vai se decepcionar. Pessoas só saem da igreja quando ele olha para o irmão do lado e vê que o irmão é imperfeito. E aí ele fica procurando a perfeição que é padrão dele no irmão, ele não acha, então ele acha que todos os irmãos têm que ser igual a ele, um padrão igual a ele, e aí ele não encontra, ele vai embora. Então tome cuidado, meu amado. Não olhe para a circunstância, não olhe para o lado. Pedro só não foi até Jesus andando sobre as águas porque ele olhou para o lado. Ele reparou na força do vento.
Ok? Então, esse texto é interessantíssimo, porque qual foi o proveito de Pedro aqui para andar sobre as águas, meu amado? Que proveito que ele teve de andar sobre as águas? Porque se você for ver ali bem todos os milagres de Jesus, talvez esse aqui seja o único que não teve aparentemente um significado produtivo. Consegue entender? Foi um milagre que Jesus fez que não teve ali nada digamos assim, de relevância. Eu estou falando assim porque Jesus, com todo milagre de Cristo é relevante, mas, por exemplo, quando Jesus curou, obviamente, ali de fato teve um significado produtivo. A pessoa recebeu a cura, multiplicou pães, ele multiplicou e a multidão comeu. Mas ali, meu amado, só Pedro. Então a impressão que dá é que nessa situação aqui, Jesus ele satisfez um desejo, um luxo ali pessoal de Pedro. Sim ou não? Então por quê? Pedro ele deve ter contado essa experiência, meu amado, para os filhos, para os netos. Eu andei sobre as águas. Consegue entender? Pedro deve ter falado depois, eu andei sobre as águas, eu fui até com Cristo, eu andei sobre as águas, eu afundei, mas ele me pegou e depois eu fui até o barco, ele andando sobre as águas. Então, parece ali que foi algo só para Pedro, não é verdade? Mas o que eu quero chegar aqui, meu amado? Se Jesus atendeu um pedido pessoal de Pedro, e sem um grande significado, será que ele não vai ouvir você que tem um desejo de fazer a obra do Senhor? De fazer a vontade dele? Será que ele não vai ouvir você também? Será, meu amado? Se Jesus atendeu o desejo de Pedro, ele também vai atender o seu desejo, meu amado. Se você tem desejo de fazer a obra dele, ele vai fazer. Você consegue entender? Então não olhe, meu amado. Então não olhe ali para a circunstância, tá certo? O quinto princípio que eu quero falar para você, não deixe de tentar por medo de falhar. Ali, Pedro não teve esse medo. Pedro, ele tentou, meu amado. Pedro poderia nem ter tentado, já correndo esse risco de não, se eu falhar. Mas mesmo assim, ele não agiu assim, não pensou assim. Mesmo assim, ele desceu e ele foi, ele decidiu ir. Nós também estaremos sujeitos em algum momento a não acertar sempre. Você não acerta todas sempre, ninguém faz tudo perfeito sempre, meu amado. Mas o importante é não termos medo de tentar, ok? Você que gosta de frase de efeito, lá vai mais uma para você. Mais vale morrer tentando do que nunca ter tentado, meu amado. É melhor você morrer tentando do que você nunca tentar nada. Consegue entender? Então Pedro, ele estava afundando, mas o que ele fez? Ele clamou a Jesus. Clamou a Cristo, meu amado. Então não deixe de tentar por medo de você falhar. Saiba que se você falhar, você viu que ele clamou e a Bíblia diz que prontamente Jesus estava ali. Prontamente. Você sabe o que é prontamente, meu amado? Jesus estava só observando e esperando Pedro chamar ele na hora que ele começou a afundar. Jesus já estava ali do lado dele, esperando. E quando ele falou, Senhor, salve-me, Jesus já estava ali. Opa, vem cá. Prontamente, meu amado. Então, se você falhar, Jesus vai estar lá prontamente, meu amado, para estender a mão para você. Pedro, porque ele tentou sem medo de falhar, ele passou por 3 experiências aqui neste momento que marcaram a vida dele. Pedro, ele foi o único que andou sobre as águas. Não houve outro ali que andou sobre as águas. Pedro, somente ele andou sobre as águas e Cristo, né, meu amado? Segundo, ele passou pela aventura de afundar no meio daquele vendaval ali, daquele oceano, daquele mar que estava ali. Ele teve a experiência de afundar e ser salvo por Cristo. E o terceiro, ele experimentou ser socorrido com Cristo e voltar andando sobre as águas até o barco, meu amado. Aí eu pergunto para você, qual foi a experiência mais impactante? A de Pedro que desceu do barco, olhou para a circunstância, tentou, falhou, mas ele tentou, ou as dos discípulos que ficaram no barco? Qual foi ali a mais impactante? Sair do barco, da mesmice, da zona de conforto, ou continuar resistindo à voz de Deus, meu amado, e fazer do seu barco um inimigo de Deus? Isso é mais impactante para você? A pergunta para você que eu tenho também é: o que tem sido impossível para você nesses dias, meu amado? O que tem sido importante? O Pedro aqui foi mais impactante porque ele aceitou o desafio, ele não ficou na zona de conforto, ele quis fazer algo diferente, quis fazer algo além. E você? O que você faz além de ir para o culto, ir para a célula, ligar o celular para assistir a live,
O que você faz de impactante nisso? Não faz nada. Você quer ser conhecida como aquele que não tem nenhum impacto, que nunca houve um impacto na sua vida? Ou você quer ser aquele que as pessoas vão olhar e dizer: fulano, ele foi um grande homem de Deus, Deus usou a vida dele tremendamente, usou a vida dela tremendamente. O que Deus tem desafiado você nesses dias? Qual é o seu impossível, meu amado? Deus quer nos levar a novos níveis esses dias, a um novo nível de fé, mas para que isso aconteça, você vai ter que tomar coragem de sair do barco hoje. A partir de hoje, você deve decidir sair do barco, meu amado. Deixa eu contar uma experiência para você, meu amado. Eu sempre gostei de pesca, meu amado. Eu sempre gostei de pescar. Meu pai me levava para pescar no riacho. Muitos aí devem conhecer aqui. Eu pescava com meu pai no recanto dos amigos ali. Eu sempre gostei de pesca, mas chegou um momento que eu parei. Meu pai nunca mais foi pescar, ele também não me levou. Mas eu sempre gostei de pesca, meu amado. E em 2016, no começo do ano de 2017, eu fui para Bertioga com meu cunhado e a minha irmã. E ele falou: vamos pescar. E eu falei: rapaz, eu gosto de pesca, mas faz anos que eu não pesco. E aí ele falou: não, vamos pescar. Aí eu comprei ali um molinete, ele me prestou uma varinha e eu comecei a pescar. E ali nós não pegamos nada naquele dia. E depois disso eu fui com ele no mar, nós fomos pescar no mar. E eu também, no dia que eu fui pescar no mar com ele, eu peguei uns peixinhos lá e eu tinha vontade de sempre de pescar peixe grande, pesqueiro, eu nunca tinha ido, né? E eu comecei a pegar dicas com um e com o outro, mas eu nunca peguei uma pessoa que saiba e fala assim: vamos lá no pesqueiro, eu vou ensinar os negócios para você como é que funciona. Nunca fiz. Então teve alguém que me ensinou, teve um irmão, o Rodrigo, que trabalhou comigo numa empresa lá no Cooperativa, ele me ensinou, ele gostava de pesca, começou a conversar comigo, e ele foi me ensinando uns negócios, eu coloquei em prática, fui colocando em prática, meu amado. Então teve um momento que eu falei assim: não, esse negócio de pescaria não é pra mim. Porque eu fui numa eda, peguei uns peixes, depois eu fui em outros pesqueiros e não consegui pegar nada. E eu falei: nossa, mas é difícil demais esse negócio aqui de pescar. Por que eu não consigo pescar? E comecei a ver. E se eu tivesse parado, meu amado? Se eu tivesse falado assim: não vou pescar mais não, vou deixar isso pra lá. Eu nunca teria tido experiência de pegar um peixe que nem eu peguei em janeiro. Né? Eu coloquei a foto daquele peixe, mais de 15 quilos. Hoje eu gosto de pescar, eu vou no pesqueiro e hoje eu sei como pescar. Por quê? Porque eu fui insistindo, eu fui indo, eu tive que sair do barco. Quando eu comecei na visão em célula, meu amado, eu nunca tinha ministrado a palavra de Deus, nunca tinha pregado nada. E eu fui desafiado a ser líder de célula, e mesmo sem saber, eu fui, aceitei o desafio. E se eu não tivesse aceitado o desafio, meu amado, eu nunca seria um líder de célula, eu nunca conseguiria ministrar a palavra. A Sheila via que eu ficava horas lendo a palavra ali, não sabia, e ali eu ia, tentava, falava coisas erradas, falava um monte de coisa errado, ia corrigindo aqui e ali. Eu nunca seria obreiro se eu nunca aceitasse o desafio, meu amado, de sair do meu emprego e eu ir ser seminarista, ganhando um salário mínimo que na época era R$ 700. E eu aceitei o desafio de sair do meu emprego e ir para o seminário, trabalhar na igreja, estudar durante um ano. E aí eu fiquei um ano lá, aprendi demais. Então tudo que eu aprendi, meu amado, foi saindo do barco. Agora, se eu tivesse ficado no barco, aonde eu teria chegado, meu amado? Porque eu vejo muitas pessoas que da minha época, que era da mesma igreja que eu, quando eu me converti, e que não saíram da zona de conforto, não avançaram, não são nada ainda na igreja. Então eu fico olhando e falo: meu Deus, então eu olho para isso e falo: eu saí da zona de conforto, eu decidi descer do barco. Mesmo sem olhar para o falhar, mesmo que eu viesse falhar, eu tentei, eu desci do barco e hoje eu sou obreiro, meu amado. Estou à frente de uma igreja, não por meus méritos, mas porque eu desci do barco e Jesus prontamente segurou na minha mão. Agora, se você ficar aí parado, meu amado, você não vai conseguir nada. Era impossível eu ter minha casa? Era impossível, completamente impossível. Você já viu alguém comprar casa sem dinheiro, meu amado? Eu não tinha R$ 1 quando eu comprei a minha casa, e esse ano é o último ano que eu pago ela. Eu paguei a minha casa em 4 anos, meu irmão. Então, se eu e a minha esposa, né, minha esposa é mais do que eu, se ela fosse pessoa que ouvisse o impossível, nós não conseguiríamos a nossa casa, nós não conseguiríamos o nosso carro, nós não teríamos moto, nós não desfrutaríamos de coisas que nós desfrutamos hoje.
Então, se nós fôssemos olhar, meu amado, para a circunstância, para o que os que ficam no barco olham, nós não seríamos nada hoje, meu amado. Então, não fique no barco. Não fique no barco, meu amado. Deus, meu amado, eu vou falar algo para você ousadamente. Deus se agrada mais daqueles que se atiram do barco, não dos que ficam no barco. Os que ficam no barco só buscam segurança, mas os que pulam do barco para andar sobre as águas, eles querem mais de Deus. Então, se você quer mais de Deus, pula do barco. Quando Jesus fala vem, não desça, pula. Pule do barco e corra, meu amado. Não ande, corra sobre as águas, meu amado. Porque Deus se agrada mais daqueles que são ousados, daqueles que têm ousadia, aqueles que olham para um lado e para o outro e falam, eu vou encarar. Aqueles que aceitam o desafio. Se você é um desses, meu amado, então eu quero dizer para você, você vai experimentar muitos milagres do Senhor e vai alcançar muitos impossíveis aos olhos humanos, em nome de Jesus. Qual é o seu barco? Qual é a sua zona de conforto? O que tem impedido você de alcançar, meu amado? O quê? Se Deus tem falado com você sobre alguma área da sua vida, se Deus tem falado ou tem pedido para você sair da zona de conforto e agir por fé, se você tem buscado uma palavra de Deus para alguma área da sua vida e Ele já liberou, e essa palavra, liberou essa palavra e você já tem ou tem resistido ao seu chamado, meu amado, se você está passando por alguma situação que aos olhos é impossível resolver, se você já ouviu claramente Jesus dizer, vem, meu amado, é dia de você sair do barco e responder a esse chamado, meu amado. Tome uma atitude de fé. Fé não é só você esperar. Fé é atitude, é você decidir acreditar. Fé não é você não ter dúvida ou você não acredita, ou você não acreditar em tudo. Não. Fé vai vir a dúvida? Vai, mas fé é você não alimentar a dúvida, mas você alimentar a fé, decidir acreditar em meio às circunstâncias. Amém? Quero orar pela sua vida aí. Eu sei que meu horário eu acho que já está passando. Eu achei que era uma palavra de 40 minutos, mas eu precisava ir um pouco mais além dessa palavra. Amém? Quero orar pela sua vida para que você possa descer do barco. Eu vou, meu irmão, vou até orar que se você não quiser descer do barco, eu vou orar para Deus afundar o barco. Para que você, de fato, aí saia desse barco por bem ou por mal. Eu vou orar, Senhor, se ele não descer do barco, faz o barco afundar. Porque se o barco afundar, ele vai ter que sair desse barco em nome de Jesus. Porque, meu amado, a comodidade não foi o lugar que Deus escolheu para você. Deus escolheu, a Bíblia diz que ele nos deu o espírito de ousadia. Ousadia não é ficar na comodidade. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, neste momento, ó Deus, todos esses que ouviram, Senhor, essa ministração ou que vão ouvir, Senhor, a gravação dela, Pai, que o Senhor, ó Deus, venha neste momento, Senhor, fazer com que elas, ó Deus, venham entender essa palavra, Pai, que essa palavra venha, ó Pai, entrar no coração delas, ó Deus, e que elas venham pular desse barco, ó Deus, faz elas ouvirem, Senhor, o teu chamado dizendo, vem, ó Deus amado, que elas possam, Senhor, pular desse barco para viver o sobrenatural, andar sobre as águas contigo, ó Deus. Pai amado, que elas venham, Senhor, ó Pai, aceitar o desafio. Senhor, e não deixa, Senhor, eles ficarem na comodidade, na zona de conforto. Deus, se for preciso, afunde esse barco, ó Deus, mas tire eles dessa zona de conforto, dessa comodidade, ó Deus. Pai, que o Senhor venha, Senhor, dar ousadia, Senhor, a cada um deles. Em nome de Jesus, ó Deus, libera fé, Deus. Libera fé no coração deles para que eles possam experimentar o sobrenatural em nome de Jesus. Aleluia. Amém, meu amado? Amanhã nós estaremos aqui às 18h30, porque amanhã é culto online, o nosso culto de domingo é às 6h30, então nós estaremos aqui às 6h30 com mais uma palavra tremenda, uma palavra poderosa para falar ao seu coração, e daqui a pouco eu vou colocar no grupo da igreja lá o link do CME, e eu vou fazer aqui 1 hora de CME e 1 hora de CTL, amém? Então, rapidamente, porque semana passada não deu pra gente fazer, e ontem eu acabei não lembrando que era sexta-feira. Esse negócio de ficar em casa tá complicado, dia da semana. Então eu vou fazer aula de CME daqui a pouco 1 hora e 1 hora de aula de CTL.
Amém? Glória a Deus, irmãos. Fica na graça, fica na paz, em nome de Jesus.